Oi, tudo bem? Eu sou a Indianara Novaes e hoje eu trouxe para vocês uma atividade muito simples de ser confeccionada com as crianças. Será um catavento, tá bom? Desde já quero agradecer a todo mundo que está acompanhando os vídeos, que estão compartilhando e nas redes sociais. Eu tenho muito que agradecer mesmo. Beijo, fiquem com Deus, se cuidem e vamos lá. Vou dar a lista de materiais que nós vamos precisar agora, tá bom? Vamos precisar de uma folha sulfite ou um papel cartão da sua preferência, tá bom? Vou explicar por quê, vou mostrar dessas duas formas. Uma régua hoje, vamos precisar de palito de sorvete, ou de churrasco, perdão, ou uma vareta, né? Vou precisar de tesoura, fita crepe, alguns lápis de cores aqui, ó, escolhi 4 cores, cola. E vou precisar hoje de um araminho e que pode ser substituído também por um clips, tá bom? E peguei 2 miçangas aqui porque eu fiz alguns testes e eu vi se colocar uma bolinha fica melhor, mas pode ser substituído também por um pedacinho de papelão, tá bom? E para manusear o arame eu peguei esse alicatezinho aqui, tá bom? Então, vamos lá. A ideia dessa atividade é que as crianças consigam confeccionar um objeto onde elas possam ver o movimento do vento, o uso do vento para que ele possa brincar. Ó, eu fiz alguns testes, parece simples, mas não é tão simples assim fazer um catavento, né? Se fosse de acessório, de enfeite, sim, seria muito simples. Mas se a ideia for que ele gire de fato, aí ele dá um pouquinho mais de trabalho, tá bom? Então, com a folha sulfite, vocês dobrem ao meio, como se fosse fazer uma dobradura de um chapéu. A Ana tá tirando as coisas aqui um pouquinho da visão, né? Ó, e forme um triângulo, né? Essa parte aqui que sobrou, vocês podem cortar, devem, né, cortar. Só que quando eu fiz com o papel sulfite, e se a ideia é que ele gire, né? Aí eu fui lá colocar no ventilador para poder fazer o teste. Realmente ele gira, só que como ele bate na vareta, ele acaba amassando por ser um papel mais fino, né? E aí, ó, ele tem que ficar um X aqui no meio, ó. Entendeu? Brincou. Aí, como eu gosto de praticidade, né? Eu já vou aqui, ó, a régua pra quê? Porque esse papel tem mais ou menos 20 centímetros. 20, 20, 20. Um quadrado mesmo, né? Os 4 lados iguais. E aí, eu preciso... Dobrei aqui, ó, fiz um triângulo. E eu preciso medir aqui, ó, 8 centímetros, ó. Aqui, ó, 8 centímetros. Se o seu quadrado for maior, você vai aumentar essa distância aqui para cortar. E eu já vou cortar, ó. Mesma coisa eu faço do outro lado. As pontinhas tem que ficar juntas, tá bom? 6 que eu falei, né? 8? 8. Que eu fiz um de 6 também. Menor. E aí, nós percebemos aqui, eu e a Aninha fazendo os testes, se ele fosse menor, se daria mais certo. Eu fiz, a dificuldade é a mesma, porque ele enrosca na vareta. Então, aí, aqui, ó, do lado que vai ficar, as crianças podem pintar, já que a ideia é que as crianças façam, né? Elas podem colorir cada uma das partes do catavento. Eu escolhi amarelo, verde. Pintei bem bonito, hein, gente? Rosa. A minha preferência de pintar é com tinta. Eu adoro mexer com tinta. Lápis de cor eu pinto, mas eu não sou muito fã. Mas eu gosto também. É que aqui, né? E faltou o vermelho que eu tinha separado. Ok? A mesma coisa eu vou fazer com esse daqui, que é mais durinho o papel. Já vou dobrar, já tá cortado esse no quadrado. Eu vou cortar meio que de olho, mas é mais ou menos os 8 centímetros que eu falei pra vocês. Ó. Dobra, pra ver se vai funcionar, por isso ele é um papel mais durinho, tá? Nós vamos fazer os dois juntos, ó.
E aí, a ideia que vocês têm que prestar atenção, que na hora de montar o catavento, tem que ser uma ponta assim, uma ponta não, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos 8 pontas e nós só vamos juntar 4, sendo uma sim, uma não. Uma sim, uma não. Uma sim, uma não. Uma sim, uma não. Vou começar por essa daqui, ó. Aí, nós temos que pôr um pinguinho de cola. Não pode ser muito, porque senão já vira aquela melequinha. Vou tirar um pouquinho aqui, ó. Segure por um instantinho pra segurar, pra secar. Ó, fiz uma. Essa não. Aí eu vou pôr essa daqui sim. Um pouquinho de cola aqui que sobrou na minha mão. Segura uns instantes. Uns segundinhos. Essa não. Essa sim. Um pouquinho mais de cola aqui. Opa, vai dar uma exageradinha. Essa sim, essa não, essa sim. Se fosse para decorar, que eu já fiz uma festa de criança, decorada com catavento. Se fosse só para decorar, perfeito, ó. Espera secar. A gente pode colocar uma bolinha aqui sempre, né? Não vou ter aqui, mas a gente pode colocar uma bolinha para decorar. Coloca o palitinho, coloca no cachepô que você vai e tá feita a decoração. Pode ser vários tamanhos, várias cores. Mas como a ideia é movimentar, vamos fazer com esse daqui, enquanto seca aquele que tem que secar um pouquinho pra gente furar. Esse daqui tem que segurar um pouquinho mais, porque o papel é um pouquinho mais grosso, né? Que eu acho é uma cartolina colorida. Aí, ó, esse sim, esse não. Esse sim. As crianças sempre têm me perguntado se vou fazer uma atividade onde que elas não precisem de ajuda. Né, gente? Tem várias, realmente, mas a ideia é vocês passarem aí esse tempo em casa, então nada mais justo do que pegar a mamãe, o papai, aí um irmão mais velho para ajudar, tá bom? Mas eu vou pensar em algo que a criança possa fazer totalmente sozinho. Essa parte aqui a criança até consegue fazer, mas na parte de fazer o furinho, como fica um pouquinho mais firme o papel, realmente ele vai precisar de um adulto, tá bom? Porque tem uma certa... Para fazer um furinho tem que ter uma precisão e uma força, né? Então, ó, deixando secar aqui, ó. Se fosse para decorar, olha que bonitinho que fica. Eu acho muito lindo o catavento, eu adoro. Muito bonitinho. Voltando nesse daqui, ó. E aí, a vareta, de preferência, cuidado com a ponta, ó. Vou cortar a ponta aqui. Já vou longe a ponta. Então, eu cortei, cuidado com as crianças, com a pontinha. Vou tirar aqui o lápis. E aí, o momento do araminho ou do clips, tá bom? Se for o clips, abre ele devagar para ele não quebrar, tá bom? Cuidado com as pontinhas, ó. Então, sempre tem uma pontinha mais afiada. A ideia é que a gente fure já as 4 pontas junto. Cuidado com o dedinho do outro lado. Isso aqui pode ser feito também com um alfinete. Vou dar um zoom aqui, uma fugida, porque eu tenho um alfinete aqui, né, perto das minhas coisas de costura, ó, que ele é um pouquinho mais grosso, ó. Vou furar porque ele tem uma ponta, senão eu vou acabar amassando ele todinho, ó. Já fiz um buraco meio grande, né? E eu coloquei ele aqui, ó. Passou do outro lado. E aí, nesse momento que eu falei pra vocês, da miçanga, ó. Eu coloquei aqui pra mim não perder, né? Porque minha gatinha adora vir brincar nas minhas coisas. Aqui, o alfinete. Ó, uma miçanga de uma pulseira que eu tinha que quebrou e eu tava guardando isso. Aí eu vou usar aqui, ó. Ó, essa parte o adulto precisa ajudar a criança. Porque se for um clipe, é até um pouquinho mais fácil de dobrar. Agora, com esse araminho aqui que eu tenho, ele é um pouquinho mais duro. Então, eu vou fechar aqui, ó, com esse pra ele, a bolinha não fugir, ó. Percebe que a bolinha não passa mais. Lá do outro lado, ó. Aí, aqui que eu fiz o teste. Eu coloquei um canudo. Teve um momento que eu coloquei um canudo. Em outro momento, eu coloquei outra miçanga, ó. Posso colocar outra miçanga aqui por baixo. O negocinho tá torto, então não tá entrando. Ó.
Posso colocar outra miçanga aqui também, para poder dar essa distância entre o papel e a varinha. Aí, eu vou dobrar aqui, ó. Aqui pode ser com a mão mesmo. Dobrei, fiz um cabinho, ó. O que é a dificuldade é que ele vira, ó, por ele ser mole, e acaba encostando na vareta e na mão. Aí vem aqui, ó, a vareta. E é o momento que você tem que pegar a fita. Por isso que eu falei, né? Parece fácil, mas não é tão fácil assim, né? Porque precisa um pouquinho da ajuda do adulto aí. Mas dá pra fazer, tá, crianças? Esse também é legal fazer uma biruta pra brincar com o vento, ver pra que lado tá o vento. Dá pra usar nas aulas de ciências, né? Muito legal. Então, ó, você prende aqui. Aí a criançada que tem um quintal aí sai correndo pelo quintal pra poder ver se funciona o negócio. Ó. Aí aqui, ó, podia ser... Ó, aí como ficou a distância, ó a distância que fiquei aqui, ó, pra ver se ele roda. Então, como, ó, rodar, ele roda. Se você for pra frente de um ventilador, ele vai rodar muito mais, né? Então, agora eu vou fazer com esse daqui, que é o azul. Mesma coisa. Vou furar aqui com o alfinete pra poder facilitar, ó, que ele tem uma ponta. Esse aqui é mais durinho, porque é o papel que eu falei, né, ó. Saiu do outro lado, dá uma voltinha e vou colocar aqui, ó. Esse eu já coloquei a miçanga, que foi dos testes que eu tava fazendo. Ó, furei. E virei aqui, ó. Então, vou pegar o outro palito. Ó, vai bater até um ventinho aqui, hein? Ia dar pra rodar meu catavento. Tampa a pontinha aqui pra não machucar a mão, tá bom? Ó. Então, esse aqui ficaria mais durinho, ó. A dificuldade que eu falei é que, ó, ele roda. Se você sair correndo, ó que legal, ele roda. Ó, esse aqui até rodou legal, entendeu? No frente do ventilador também, mas o que que dá dificuldade? Porque ele foi aqui. Então, se você segurar assim, ó, do jeito que eu tô segurando, no ventilador ele vai rodar. Bastante que eu fiz o teste, tá bom? Eu espero que possa ter ajudado vocês na confecção de um catavento, onde vocês possam usar nas aulas de ciências, para brincar no quintal, ó. Sai correndo no quintal e é legal, eu gosto. Aí ele fica bem coloridinho, entendeu? Então, espero que possa ajudar vocês na atividade, na brincadeira, na distração, né? No entretenimento. Já que agora o nome até mudou, né? Não é mais isolamento social, é afastamento social. Cada hora eles colocam um termo novo, coisas novas pra gente estar fazendo, mas todos temos que continuar em casa, cuidando das crianças e passando o tempo dessas crianças. Então, esse tempo tem que ser dividido entre escola, estudar, né? As coisas que os professores estão mandando, as atividades, entre se alimentar, cuidar da saúde e fazer exercício. Algumas crianças fazem exercício e também temos que brincar, né? Só que essa brincadeira tem que ser dividida entre eletrônicos e brincadeiras de fato, resgatando as atividades antigas, brincadeiras antigas. E o catavento é um brinquedo que a gente brincava muito na rua. Então, é super legal, tá bom? Super simples o brinquedo. Mas, como eu disse, a confecção dá um pouquinho de trabalho, porque tem esses acessórios aqui que a gente tem que tomar cuidado. Mas o papai e a mamãe ajudam, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, se cuidem, lavem bem as mãos. Álcool gel é só quando sair na rua, se precisar, em casa, água e sabão, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.